Sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 11. Nós vamos estar pregando sobre esse texto hoje, do verso 1 ao verso 7. Essa primeira exposição de Moisés aqui. Do verso 8 em diante, ele já vai trazer um portanto, né? Vai trazer a razão porque se deve, vai dizer, os benefícios da obediência, né? Até o verso 25. Nós vamos tratar hoje, nesse momento, esses primeiros 7 versos aqui. Eu lerei e vocês acompanharão a leitura. Deuteronômio, capítulo 5, capítulo 11, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que fez com o seu exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia no meio de todo o Israel. Porque vocês viram com os seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Pai, nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, Pai, o nosso entendimento, para nos deleitarmos em Tua palavra, para considerarmos, Senhor, a Tua pessoa e as Tuas obras, assim como Moisés exorta que o povo de Israel, que está prestes a entrar na terra prometida, a considerar o Senhor e todos os Teus feitos em favor do povo. Assim que nós também possamos, Senhor, ter os olhos atentos, o coração, Senhor, ativo, para considerar, Senhor, a Tua grandeza, a Tua boa mão, o Teu braço estendido sobre nós. Ó Deus, nos ajuda a amar o Teu nome, a obedecer a Tua palavra. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 10 desse livro, né, ele começa com a renovação da aliança de Deus com o seu povo e com as exigências da lealdade do povo para com ele. O povo havia quebrado essa aliança lá em Horebe, né? Naquele ato de Moisés quebrar as tábuas da lei, quando o povo estava ali festejando o carnaval e adorando aquele bezerro de ouro. Então ali a aliança foi quebrada. E aqui no capítulo 10, no início, Deus renova a aliança com o povo. O capítulo 11, Moisés exorta o povo a considerar a pessoa de Deus e as suas obras disciplinares. Então, o nosso foco hoje, né, da nossa exposição hoje, vai estar justamente, né, nessa consideração que Moisés chama o povo a ter a respeito de Deus a partir das suas obras. Porque era dessa forma que ele se revelava ao povo de Israel. Então, tem 3 pontos aqui importantíssimos para que Israel medite e considere o Senhor. Primeira, medite na formação do seu povo, como Deus criou o povo, como Deus formou o povo a partir da semente de Abraão. Depois, observa a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, as obras ali do Senhor que ele fez ali. Terceiro, no pastoreio de Deus dos 40 anos de caminhada no deserto, até aquele momento que o povo estava prestes a entrar na terra prometida. E quarto ponto, considere a fidelidade de Deus, cumprindo a promessa a seu povo, colocando o povo na terra prometida, cumprindo assim a promessa aos patriarcas.
É isso que Moisés está fazendo aqui nesse capítulo 11, nesses versos de 1 a 7. Hoje estaremos expondo sobre o tema: é necessário considerar a obra redentora de Deus na história. Nós precisamos, irmãos, fazer isso atentamente, para não nos desviarmos do Senhor e nem desconsiderá-los, ou achar que tudo é normal em nossa vida, achar que tudo segue uma rotina perfeita e que tudo isso é normal e tudo isso vem normalmente. Não é assim, as coisas não são assim para o cristão. Vejamos as razões apontadas por Moisés para o povo considerar as obras redentoras de Deus na história de Israel. Mas antes de vermos as considerações apontadas por Moisés, devemos ter em mente que a história da humanidade é a história de Deus. E isso inclui Israel. Nós precisamos entender isso, irmãos. A história da humanidade é a história de Deus. É Deus quem cria, é Deus quem forma, é Deus quem mantém, quem escreve a história. Apocalipse 22, 13, traz essa cosmovisão. Diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Então é Ele quem escreve a história de todos e de todas as nações. Inclusive, no caso aqui, a história do povo de Deus, da nação de Israel. Então, a primeira razão que Moisés levanta para que o povo considere o Senhor é a grandeza do Senhor. Versos 1 e 2. Ame o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirija aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor Deus. Sim, considere a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Então Moisés está falando aqui para aquelas pessoas que vivenciaram a caminhada com Deus no deserto. Porque os filhos destes não vivenciaram. Não viram as obras de Deus. Mas por que Moisés chama aqui os pais a considerarem as grandes obras de Deus? Para que os pais discipulem e façam com que os seus filhos considerem a Deus por meio das obras dele sobre o seu povo. Esse é o ponto aqui de Moisés. Considerar é o ato de examinar os fatos com reflexão, entendimento e respeito. É muito comum nós considerarmos as pessoas, não é isso? Por causa do seu caráter. Então nós consideramos as pessoas. Nós visualizamos nela o caráter delas, as suas ações, as suas obras. E aí nós examinamos esses fatos com reflexão, entendimento e respeito. Nós vivemos hoje em nossa sociedade, irmãos, uma profunda desconsideração pelo outro. Nós não mais consideramos as pessoas. Essa desconsideração veio por causa da impunidade, da injustiça e da corrupção. Então, considerar é isso, é o ato de examinar os fatos com reflexão e entendimento e respeito. A história é o conjunto de conhecimento relativo ao passado e presente de um povo. Moisés manda considerar a história de Deus. O que é isso? O que é considerar a história de Deus? É fazer uma reflexão com entendimento e respeito do conjunto dos atos redentivos de Deus na história do seu povo e na história da humanidade. Isso é uma atitude não só do povo, daquele contexto, mas minha e sua também. O capítulo 11 inicia com Moisés se dirigindo aos pais, exigindo que eles considerem as obras de Deus e transmitam fielmente a seus filhos. A base fundamental para considerar a pessoa de Deus e suas obras na história de Israel foi sua disciplina pedagógica. Por meio dela, Deus revelou o seu amor a seu povo. No contexto do texto, 3 obras de Deus se destacam aqui nesse texto que nós lemos aqui. O êxodo, o pastoreio de Deus com o povo do deserto e o juízo de Deus sobre os rebeldes Datã
e Abirão. As grandes obras de Deus estão reveladas nesse contexto, que nós vemos aqui no texto de hoje. Moisés inicia o verso 1 dizendo assim: amem o Senhor, o Deus de vocês, sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: a obediência do povo era o testemunho da consideração fiel deles para com Deus. Então, quer considerar a Deus? Obedeça os seus mandamentos, conheça os seus estatutos, conheça a sua lei, conheça os seus princípios e se molde a eles. Então, o fundamento básico para o povo amar a Deus foram suas graciosas obras realizadas em favor do seu próprio povo. Isso está revelado na história de Deus, desde a formação do seu povo até a entrada de Israel na terra da promessa. Deus vem se revelando a esse povo, mostrando a sua consideração para com o povo e esperando do povo a mesma consideração para com ele. As consequências, irmãos, de quem reconhece a história do amor gracioso de Deus são pelo menos três. Três consequências básicas. A primeira, nós consideramos que sua disciplina é redentora. Nós consideramos na história a redenção de Deus por meio da sua disciplina. Quando eu falo aqui disciplina aqui, não é aquela disciplina que nós aprendemos no nosso contexto, no termo pejorativo, não. Disciplina de Deus é chamar para junto de si, é trazer para si, é colocar ao lado e caminhar junto com Ele. Então Ele vai disciplinando, discipulando. Discipulado deriva de disciplina, da forma correta. Então a primeira atitude é considerar a redenção de Deus na história. A segunda é considerar a fidelidade dele à sua aliança. Irmãos, se nós estamos aqui hoje, se o povo permaneceu vivo naquela época, apesar de toda a murmuração, de todo o pecado ali, foi por causa da fidelidade de Deus à sua aliança. O povo devia considerar isso e nós devemos considerar isso atentamente isso. E a terceira consequência de quem reconhece, né, a história do amor gracioso de Deus sobre o seu povo é obedecer aos seus mandamentos. Né? Isso é muito claro aqui, nesse texto aqui. Jesus, em João, capítulo 14, 21, ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O que Jesus está dizendo aqui é a mesma coisa que Moisés está dizendo para o povo. A mesma coisa. Assim como Moisés revelou o amor de Deus dispensado a Israel por causa da fidelidade à sua aliança, assim Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, reproduz o mesmo princípio para seus discípulos e mais tarde para a sua igreja. Em fidelidade à sua aliança para quê? Para que a sua igreja, o seu povo aqui, o considere. Leve ele em profunda consideração. A grandeza do Senhor, que os pais deveriam considerar e ensinar a seus filhos, foi forjada pela disciplina de Deus, desde a formação do seu povo, passando pelo êxodo do Egito, pelos 40 anos no deserto, até a posse da terra. Moisés, no verso 2, atrela a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e ao seu braço estendido em favor do seu povo, apontando para a libertação do seu povo da casa da servidão no Egito. Aquele foi grandioso, irmãos. Aquele foi portentoso. Nós não temos a ideia, a dimensão do que aconteceu ali no Egito, com aquelas 10 pragas ali. Nós não temos nem noção. Nós temos, assim, a leitura do texto e nós tentamos imaginar. Mas quem vivenciou aquilo ali foi impactado. Impactado com a grandeza do Senhor, da sua mão, do seu braço estendido sobre o povo e vendo o seu juízo sobre as nações que oprimiam Israel ali. Não foi a mão
e nem o braço de Israel que promoveu a sua libertação, mas a graça redentora de Deus em favor do seu povo. Esta grandeza de Deus jamais deveria sair do coração do povo. Foi Deus quem redimiu o seu povo, tirando-os da casa da servidão e os transportando para a terra da sua promessa. Com a mão poderosíssima, com o braço estendido ali, pastoreando e guardando e cuidando e, sabe, e trazendo para junto e caminhando junto com o povo. Irmãos, Cristo Jesus tem feito isso conosco. Essa ação de Deus, ela não se resume, ela não parou ali em Moisés, aqui em Deuteronômio 11, não. Ela vem se reproduzindo em toda a história de Deus até hoje. Deus continua o mesmo, agindo da mesma forma, sendo fiel do mesmo jeito à sua aliança. E conduzindo a nossa vida com sua poderosa mão e com seu braço estendido. Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 12 e 13, diz o seguinte: dando graças ao Pai que vos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. É a mesma coisa, é o mesmo discurso de Moisés, é a mesma ação de Deus em Cristo, em nosso contexto, no contexto da graça, da nova aliança. E nós devemos considerar isso aqui, irmãos, com o coração quebrantado e com o coração assim, grato a Deus por isso. Paulo está falando das obras de Cristo, da sua mão e do seu braço estendido em favor da sua igreja. E eis aqui as razões hoje para todo crente considerar profundamente as obras de Deus em Cristo na sua vida. Isso, irmãos, para mim, para você, isso é algo assim tremendo. Esse privilégio de parar e pensar e refletir Deus na nossa história. Quando Ele tocou a nossa vida, quando Ele nos chamou, quando Ele nos converteu, quando Ele nos trouxe para Ele. É bom também considerar a vida antes de ser cristão também, para ver o quanto Deus nos amava ali naquele contexto ainda como profundos pecadores. Cuidando de nós, tratando de nós, não deixando que nós extrapolássemos o limite da nossa maldade. Nos preservando mesmo ainda pecadores. Nós devemos refletir isso e considerar isso, para amarmos ao Senhor e obedecermos a sua palavra com alegria e gratidão no coração. A segunda razão aqui que Moisés pontua nesse texto aqui para o povo considerar, e nós também devemos considerar, são os sinais de Deus, versos 3 e 4. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre as águas, eles sobre as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Olha só, irmãos. Nós temos que observar isso aqui. O Egito aqui é sinônimo do pecado, né, da devassidão das trevas. Você acha que elas não nos perseguem? Claro que nos perseguem, irmãos. Estão doidos para nos derrubar, para nos destruir. Mas é o Senhor que abre o espaço para que nós passemos a pé enxuto, sem cair, sem vacilar. E nos conduz a outra margem e fecha o caminho para aqueles que querem destruir a nossa vida, né? Moisés aponta para os sinais que Deus fez do Egito, quando tirava o seu povo de lá. As 10 pragas revelam claramente a ação da sua mão e do seu braço estendido em favor do seu povo. Faraó e seus magos não foram capazes de deter nenhuma praga. Eles se curvaram ao poder de Deus. Os deuses egípcios, por mais invocados que fossem, não foram capazes de reverter as pragas e livrar os egípcios do juízo de Deus. Eles foram todos destruídos pelo Senhor. Desde Faraó até o mais simples escravo egípcio, padeceram debaixo da poderosa mão de Deus. Nenhum deles foi capaz de se livrar
do juízo de Deus, do seu poder. O povo de Deus, irmão, nesse contexto, foi impactado com a realidade do poder da grandeza de Deus e a sua fidelidade da aliança feita com os patriarcas. Os poderosos atos de Deus contra o império egípcio atingiu pessoas, a terra, o rio, os deuses egípcios. Nada escapou de seus olhos da sua justiça. Só o povo de Israel escapou. Só o povo de Israel escapou. Irmãos, isso aqui é um sinal escatológico do que vai acontecer no final dos tempos. Quem vai escapar do juízo eterno de Deus? A igreja do Senhor, que são os fiéis da igreja do Senhor. É isso que vai acontecer daqui a um tempo, logo mais quando Cristo voltar. Deus vem como juiz, irmãos, para julgar a tudo e a todos. E aqueles que são do Senhor Jesus Cristo, têm Ele como advogado nesse tribunal. E não sofrerão as consequências do juízo, mas sim da salvação, da transformação, da redenção eterna com Deus. Mas quem não for de Jesus Cristo, irmãos, vai sofrer essas consequências. O verso 4 aponta para a destruição do exército egípcio na passagem do Mar Vermelho. Era o último recurso de Faraó. O último. Porque os outros foram todos destruídos pelas 10 pragas. Restava a Faraó o poderio do seu exército, os seus cavalos de guerra, as suas carruagens de guerra, os seus guerreiros. O povo, após sair do Egito, é encurralado na frente do Mar Vermelho e atrás do poderoso exército de Faraó. Faraó vinha com sede de vingança, sede de destruição, sede de lavar a honra em cima do povo de Deus. O povo desesperado clama a Moisés, e Moisés clama a Deus. Isso aqui é muito interessante, porque Moisés também está desesperado. E Deus responde a Moisés em Êxodo 14:15, dizendo o seguinte: diga aos filhos de Israel que marchem, mas para onde, Senhor? Atrás vem os egípcios, seu exército, na frente está esse mar vermelho aqui imenso. E você, Moisés, levante o bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmão, olha essa experiência. Não é para se levar em grande consideração esse Deus que livrou do extermínio o seu povo. Os israelitas passaram a pé pelo mar. Nenhum deles se perdeu na travessia. Todos chegaram à outra margem, salvos do exército egípcio e em seco. Ninguém se molhou. Assim como Deus salvou do anjo da morte na celebração da Páscoa o seu povo, mais uma vez, Deus o salva da ira de Faraó e da sua fúria com o seu exército, destruindo todos os exércitos de Faraó. Não ficou um sequer. Os sinais de Deus, na verdade, revelam quem Ele é. E sempre apontam para algo maior. Apontam sempre para a redenção de seu povo e o juízo dos incrédulos. O que foi que Deus fez aqui no Mar Vermelho, aqui, irmãos? Justamente isso. A redenção do seu povo e o juízo sobre os egípcios. A história humana está repleta dos sinais de Deus. E todos eles estão apontando para Deus e a redenção do seu povo e da sua criação. Os sinais de Deus revelam o seu poder, sua graça e misericórdia e abençoam toda a humanidade, tanto crentes como descrentes. Os crentes fiéis entendem e glorificam a Deus. Os incrédulos não entendem e assim não podem glorificar a Deus. Os sinais universais de Deus, irmãos, abençoam toda a humanidade, sem exceção. Aqui são sinais pontuais de juízo e redenção aqui com o povo de Deus na travessia do Mar Vermelho, mas há sinais de Deus que são universais. Ele abençoa todos. Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 45, porque Ele faz o seu sol nascer para maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos. Bondade de Deus sobre
à humanidade, sinais de Deus. Olha as estações. Nós estamos no inverno. É um sinal de Deus, irmãos, para a humanidade. Ele controla tudo isso. Ele controla tudo isso. E é o sinal da sua grandeza, do seu poder, para que nós o consideremos e adoremos o seu nome. Olha o sol. Ele faz o seu sol nascer. Olha, o sol é dele. Sobre todos. Sobre todos, justos e injustos. E a chuva cair também sobre justos e injustos. Porque sol e chuva aqui fala da produção, não é? Dos grãos, da produção das frutas, verduras e tudo que nós comemos, dos animais aí que precisam comer ração e tudo mais aí. Isso é um sinal dele, da sua graça, para que as pessoas considerem o nome dele. E que nós também o consideremos, porque nós temos essa visão. Deus abriu nosso entendimento. Deus diz em Gênesis 9,16, olha, isso aqui é lindo demais. Depois que ele destrói a terra, depois que ele, né, as águas baixam e Noé sai da arca com a sua família, né, ele diz assim: o arco-íris estará nas nuvens e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente e toda a carne que está sobre a terra. Então, quando você vê o arco-íris, pensa nisso aqui e considera a Deus, que Deus está se lembrando desse pacto feito lá com Noé e que é firme até hoje. Considerando, irmãos, toda a carne, toda a terra, tudo sobre a terra, as plantas, os animais, tudo. Isso é um ato de bondade, de consideração com a sua criação, com o seu povo. Sinais posto para mim e para você. Lucas 23, 33. Esse aqui, irmãos, é o maior sinal de Deus para a história da humanidade. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. A ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. O maior de todos os sinais de Deus para a história da humanidade é Cristo crucificado. Ali está a fiel consideração de Deus, trazendo a redenção para o seu povo. Não devemos perder de vista, irmãos, a cruz de Cristo. Todos os sinais que o povo testemunhou no deserto apontavam para a redenção de Deus em favor do seu povo. Moisés está trazendo estes fatos ao coração do povo para que eles considerem a pessoa de Deus e demonstrem essa consideração, amando sua pessoa e obedecendo de coração e razão aos seus mandamentos. Deus, irmãos, por meio dos seus sinais, não somente tirou o seu povo da casa da servidão do Egito, mas levou-os até a terra prometida. Deus, irmãos, continua aqui com a sua igreja, nos levando até a nova Jerusalém. Deus, por meio da cruz de Cristo, não somente salva o pecador da condenação eterna, mas o leva à nova Jerusalém. Esses são os sinais de Deus que nós devemos ter em mente e considerar profundamente, para obedecê-lo de coração grato, reconhecendo a sua boa mão e o seu braço estendido sobre nós. Terceira e última razão que esse texto nos dá e nos mostra. Considere o pastoreio de Deus. Versos 5 a 7. Diz assim: considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles e as tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel, porque vocês viram com seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. O verso 5 diz: considere o que ele fez no deserto até que vocês chegassem a este lugar. Moisés exorta o povo a olhar para a história dos 40 anos do deserto, para trazer à memória do povo o pastoreio paciente, gracioso e misericordioso de Deus sobre o povo. Foram 40 anos sob o pastoreio direto de Deus. De manhã a nuvem sobre a multidão, para não morrerem de insolação. À noite a coluna de fogo, para que o povo não morresse de frio.
As roupas e as sandálias não se desgastaram. O maná, a água viva da rocha e o livramento dos ataques das nações hostis a Israel. Deus, durante 40 anos, proveu de modo milagroso o seu povo de pão, água, carne, roupa, saúde, calçados. Guardou o seu povo dos seus inimigos e disciplinou o seu povo para uma conduta de vida santa, dando-lhe sua lei, revelando suas bênçãos e maldições. Levantou os seus servos para ensinar e instruir o seu povo no conhecimento da sua lei e no modo correto de adorá-lo e de servi-lo. Esse é o pastoreio de Deus com esse povo do deserto, e é o mesmo conosco por meio da sua igreja. É o mesmo, irmão. Não, isso aqui não muda de princípio, de modo de conduta. Moisés diz: considere o que ele fez por vocês até aqui. Essa chamada é poderosa, é impactante e humilhante para o povo de Israel. Pois se dependessem de Israel, eles tinham voltado para o Egito. Não foram poucas as vezes que o povo desejou os pepinos e as cebolas do Egito. Não foram poucas as vezes que o povo murmurou contra Deus. Não foram poucas as vezes que o povo mostrou a insatisfação com os propósitos de Deus. Não foram poucas as vezes que o povo se rebelou contra Moisés e contra Deus. Mesmo diante dessa realidade, Deus continuou fiel à sua aliança, feita com os patriarcas. Por quê? Porque não era o pecado do povo que iria quebrar o propósito de Deus, ou mesmo desviar de Deus dos seus planos para o seu povo. Isso é pastoreio, irmãos. Nesses 40 anos, de dia, de noite, toda hora, todo tempo. O povo, ao olhar para a história de Deus e se ver incluído nela, pela escolha de Deus, ele deveria ter uma única atitude: ter uma profunda consideração com Deus, demonstrando isso na obediência à sua palavra. Porque foi Deus quem escolheu esse povo, irmãos. Foi Deus quem nos escolheu. O princípio aqui é aplicado a mim e a você da mesma forma. Em João, capítulo 10, verso 11, Jesus diz assim, olha que coisa linda aqui, irmãos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A mesma coisa, o mesmo princípio, o mesmo pastoreio. Nós estamos hoje sob o pastoreio de Cristo. Apesar de termos seus representantes na terra, mas quem pastoreia a minha e a sua vida é Ele, o supremo pastor. Paulo diz em Colossenses 1:3, nós já lemos, eu vou só repetir aqui o texto, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção, a saber, a remissão do pecado. Pastoreio de Deus, irmãos, pastoreio de Cristo. Essas palavras do apóstolo Paulo e de Jesus Cristo são poderosas, impactantes e humilhantes para a igreja, pois se dependesse dos crentes de mim e de você, nós teríamos voltado para a escravidão do pecado muitas vezes, por não suportar a vida cristã e a disciplina de Deus. Pois não foram poucas as vezes que desejamos voltar para o Egito e nos lambuzar em seus pecados. Não foram poucas as vezes, irmãos, que nós desejamos isso, e alguns até foram, mas depois voltaram, se arrependeram. Não foram poucas as vezes que murmuramos contra Deus. Não foram poucas as vezes que mostramos a insatisfação com os propósitos de Deus em nossa vida, frustrando muitas vezes nossos planos, nossos projetos, fechando as portas para muitas coisas da nossa vida. Então nós ficamos insatisfeitos com isso porque não entendemos. Achamos que merecemos, que somos os bons, os tais, eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo, e começamos a colocar argumentos que são argumentos sem fundamentos teológicos, sem fundamentos bíblicos para estar diante do Senhor. Não foram poucas as vezes, irmãos, que nós nos rebelamos contra os nossos pastores. Não foram poucas as vezes que nos rebelamos contra a disciplina de Deus e abandonamos a comunhão com a igreja. Olha esse contexto de pandemia, quantos abandonaram a igreja e o Senhor? Porque não estão entendendo, não estão considerando a obra de Deus em
todo o processo da sua vida. A mínima coisa que sai da rotina ali é um escândalo para os crentes, é um aidodói, vem os milímetros e você acaba abandonando tudo, e o próprio Deus. Não foram poucas as vezes que criticamos a igreja e a sua liderança. Não foram poucas as vezes que não temos o menor interesse de vir ao culto, domingo de manhã e domingo à noite. Não foram poucas as vezes que negamos nosso compromisso com o nosso chamado de vocação. E mesmo assim, irmãos, Deus continua fiel no seu pastoreio, porque nosso coração é duro, né? É duro, a nossa serviço também é dura. Para nós nos quebrantarmos é preciso muita coisa. Não é? Mas digo, mesmo assim, irmãos, nos pastoreia com amor, com amor. Moisés exorta o povo a considerar o que Deus fez no deserto por eles. Jesus exorta a sua igreja a considerar sua mão e seu braço estendido em favor dela, pois se Cristo deixar de ser fiel à sua aliança, estaríamos totalmente alienados de Deus e condenados à morte. Voltando aqui para o verso 5 aqui, que fala de Datã e Abirão. E Abirão aqui. O exemplo do zelo de Deus por sua palavra na vida de Datã e Abirão deveriam estar presentes no coração do povo. Eles se rebelaram contra Moisés sem qualquer arrependimento, e Deus, em fidelidade à sua aliança, os destruiu. Rebeldia. Na verdade, é Deus que está nos conduzindo para o seu reino. É Deus quem está pastoreando nossa vida. É Deus quem está efetuando em nós o seu querer e a sua vontade. E ai de nós, se Ele retirar de sobre nós o seu pastoreio. Moisés, no verso 7, ele conclui esses pensamentos. Porque vocês viram com seus próprios olhos todas as grandezas, as grandes obras do Senhor. Considerem o Senhor. Moisés dá uma chamada ao povo dizendo, considerem a Deus por meio das suas obras. Se não for a Ele, vocês não estariam aqui, prestes a tomar posse da terra prometida. Irmãos, se não é Cristo por nós não vamos entrar na nova Jerusalém. Essa é a verdade. Conclusão, irmãos, da nossa exposição de hoje. Moisés aponta os atos de Deus na história de Israel, relacionados ao Egito e aos 40 anos no deserto, que deveriam ser levados em consideração. A grandeza do Senhor, a sua poderosa mão, o seu braço estendido, os sinais e as suas obras, o seu pastoreio no deserto e a sua justiça e disciplina, né, contra os rebeldes. Qual é o objetivo de Moisés com tudo isso? O povo de Deus deveria considerar a história da redenção de Deus na criação e na formação do seu povo, na condução do povo da libertação do Egito, até a chegada ali, a entrada de Canaã. E louvar e agradecer ao Senhor e obedecer ao Senhor nessa nova terra, nessa nova vida. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, veio a este mundo com o propósito de levar o povo de Deus a levar em consideração a história de Deus, por meio das suas obras, os seus sinais, a sua crucificação, a sua ressurreição, a sua exaltação e a sua volta. É o mesmo princípio, é o mesmo discurso de Moisés, por Cristo, para a sua igreja, para o seu povo. Nos chamando, irmãos, a considerar a obra de Deus em nossa vida, a redenção que Ele tem preparado para nós e que já nos colocou nesse caminho. Pense nisso. Você tem considerado a história de Deus na sua vida? Não há como considerar, irmãos, a história de Deus sem a intervenção de Deus no coração do pecador. Não tem como. Assim como Deus usou Moisés para discipular o povo daquele contexto, a considerar a sua história, assim Jesus é enviado por Deus para discipular o seu povo a considerar a história da redenção de Deus. Que coisa linda, irmãos. Olha que consideração Deus está tendo com o seu povo.
para que nós desfrutemos da história da redenção, já nesse nosso contexto aqui, e consideramos a pessoa de Deus em Cristo Jesus. Algumas aplicações para mim e para a sua vida. Primeira, leia a Escritura. Leia a Escritura. Ela vai revelar a você a história da redenção de Deus. Conheça a história da lealdade de Deus em sua aliança. A aliança fala de redenção. Assim como Ele é leal com você, responda da mesma maneira, amando, servindo, andando no seu caminho, obedecendo a sua palavra, sendo fiel ao Senhor, em Cristo Jesus. Ame de todo o coração, toda a sua razão, toda a sua inteligência e força. Conheça e confie na sua justiça. Ele é o nosso Redentor e o nosso Senhor. Saiba passar pelo deserto, considerando os seus grandes sinais. Isso aí para nós é um desafio, né? Saiba viver a vida considerando a história de Deus. E não se esqueça de quem lhe salvou da condenação eterna e que lhe deu a vida eterna. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos fortaleça, nos dê alegria, né, de estarmos sempre com esses sinais vivos em nosso coração. Temos um aqui, vamos agora presenciar um, que é a ceia do Senhor. Esse é também um sinal dado para a igreja, que anuncia, que mostra a história da redenção e a história da sua volta. A ceia do Senhor está apontando para esses dois fatos. A obra de Cristo salvando o seu povo e a obra de Cristo redimindo plenamente o seu povo na sua segunda volta. Sinal de Deus para que nós consideramos a sua pessoa. Todos aqueles que vieram, que estão em comunhão, plena comunhão com a sua igreja, estão convidados a participar da ceia do Senhor. Queiram ficar de pé.